Olá a todos e a todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos na nossa última aula do curso da disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Hoje nós conversaremos um pouco a respeito das tendências pedagógicas, as quais formam um pouco o nosso sistema de ensino, com certeza. Bom, para começar, eu gostaria de dividir então essas tendências pedagógicas em dois grupos. Isso porque tradicionalmente se divide eles e porque tem uma função didática. Então vamos lá. O primeiro grupo é o grupo das tendências ou das pedagogias liberais. O segundo grupo é o grupo das pedagogias progressivas. Então, liberais e progressivas. Muito bem, vamos falar um pouco das tendências liberais. O que acontece? Nós temos ali a primeira tendência pedagógica, que é a tendência tradicional. Qual é o modelo de ensino da pedagogia tradicional? É aquele medieval que surgiu lá na Idade Média, com as primeiras universidades, em que você tem um professor, um mestre, que está diante da sala, falando, discursando, porque ele detém o saber, enquanto que os alunos estão recebendo o conteúdo e anotando para memorizar e poder reproduzi-lo conforme o professor dita ou fala. O aluno, nesse processo, é uma espécie de receptáculo. É uma espécie de depositório, onde o professor deposita os seus conteúdos. No processo educacional, a figura do professor é mais importante na pedagogia tradicional, porque ele detém o saber. E nós temos um pressuposto de transmissão professor-aluno. O processo de conhecimento acontece por um fenômeno de transmissão. O aluno recebe e memoriza, anota. Por isso que, inclusive, até o modelo da sala de aula, nesse processo, é aquele tradicional que nós encontramos na maioria das escolas atuais no Brasil, em que um aluno fica atrás do outro e o professor fica à frente. E ali o professor fala e os alunos apenas ficam sentados, recebendo, memorizando, escrevendo. Muito bem. Essa é a primeira tendência pedagógica que surgiu, como eu disse, lá na Idade Média, nas universidades medievais. Mas nós temos também a segunda tendência pedagógica, chamada de escola nova progressivista. Essa tendência vai surgir no começo do século XX. Então, o que nós precisamos entender? Século XIX, nós temos ali uma grande efervescência dos ideais, não só iluministas, mas também industriais, das revoluções industriais que estavam acontecendo pela Europa. Nós temos também, então, um projeto de escola que visava pessoas qualificadas para o mercado. Nesse projeto de sociedade em que o capital industrial é absolutamente importante, e a mão de obra também, nós temos uma proposta do filósofo norte-americano John Dewey, no seu livro Democracia e Educação, traduzido aqui em português, e que traz esse ideal da pedagogia renovada, progressivista. Qual é a ideia, mais ou menos, qual é o ideal de escola? A escola, ela é um ambiente em que o aluno interage com os outros e o professor é apenas um orientador. Ele vai orientar o que os alunos precisam fazer
para solucionar problemas. E o professor vai trazer esses problemas a partir da sociedade em que esses alunos estão inseridos. Então, os alunos vão ser formados basicamente para darem soluções aos problemas sociais em que eles vivem, soluções rápidas. A rigor, nós podemos dizer, se nós entendermos bem essa pedagogia renovada, né, da progressivista, nós podemos dizer que é uma escola que produz pessoas capazes de responder a problemas de sua sociedade de maneira rápida e eficaz. A eficácia é o grande valor dessa escola. É uma escola que nós podemos entender como uma escola voltada para o mercado de trabalho, porque você consegue formar alunos capazes, competentes, a ponto de resolver problemas produtivos de maneira muito eficaz. Então, inclusive o John Dewey, que é o grande representante dessa escola, ele vai fundar uma escola técnica nos Estados Unidos que, se eu não me engano, até hoje existe, porque nessa educação o conhecimento técnico é muito importante, já que para você responder às questões da sua sociedade, você precisa ter conhecimento técnico de trabalho. Muito bem. A próxima tendência pedagógica é também muito parecida com essa que nós estamos conversando, do John Dewey. Chama-se pedagogia renovada não diretiva. O grande representante é o Carl Rogers, psicólogo, Carl Rogers da linha humanista, em que na sua linha de psicologia ele não intervinha muito com o paciente. É por isso que não é diretiva. Ele não interpretava as questões do paciente, ele não dava alguma determinação ao paciente, ele simplesmente ouvia, para que o paciente pudesse, por si só, realizar a sua interpretação, realizar a sua visão sobre si mesmo e sobre a sua situação. Bom, isso são traços bastante gerais, mas é apenas para que nós tenhamos alguns contornos sobre o que é esse termo não diretivo, né? Muito bem, na escola não diretiva você tem os pressupostos da escola renovada progressivista do John Dewey, em que o aluno ele não é um agente passivo de conhecimento, mas ele é um agente ativo. Ele, com seus amigos, seus colegas, vão resolver problemas dados pelo professor, e o professor ele não é um orientador, mas ele é um ouvinte. Ele é alguém que fica mais afastado e quando alguém precisa recorrer a ele, ele então conversa, do que alguém que realmente fica ativamente ali na sala de aula orientando os alunos, como na escola nova, na escola renovada do John Dewey, a escola renovada progressivista. Na escola renovada progressivista do John Dewey, o professor ele era um orientador mais ativo. Na escola renovada não diretiva do Carl Rogers, o professor ele é alguém mais passivo. E nessa escola também há a importante preocupação com o estado psicológico do aluno. O aluno ele encontra no professor alguém para conversar, alguém para realizar as suas demandas psicológicas, emocionais, e assim a escola tem um papel não só de formar o intelecto do aluno, mas também as suas emoções. Bom, vamos para a quarta, na verdade. A quarta tendência pedagógica desse eixo liberal é a pedagogia tecnicista,
É um representante, o representante é o Skinner, da psicologia behaviorista. E qual que é, como o próprio termo indica, é na verdade uma escola técnica, formar alunos técnicos, o professor é um técnico, em que o aluno sai absolutamente habilitado para o mercado de trabalho. Ele sai já um profissional pronto. Eu não tenho muito a dizer dessa tendência pedagógica, porque ela é mais ou menos, acho que é, por si mesma ela é autoexplicativa, né? Tecnicista. É uma escola técnica. Bom, o que eu teria a dizer a respeito desse eixo? Nós temos então a pedagogia tradicional, que surge lá na universidade medieval com a escolástica. Nós temos a pedagogia renovada progressivista, da escola do John Dewey, a escola nova. Nós temos a pedagogia renovada não diretiva, cujos pressupostos são baseados na teoria humanista do Carl Rogers. Carl Rogers não é um pedagogo, é um psicólogo. Ele não pensou escola. Na verdade, essa tendência se apropriou de ideias do Carl Rogers para fundar essa tendência pedagógica. E nós temos a pedagogia tecnicista, que tem como grande representante o Skinner. Skinner também não é um pedagogo, Skinner é um psicólogo da escola behaviorista, psicologia experimental, e novamente as ideias dele foram apropriadas para formar uma tendência pedagógica. Bom, nesse quadro, algumas informações são importantes. Primeiro, aqui no Brasil, em 1928, Anísio Teixeira, um grande estudioso, nascido na Bahia, ele, preocupado com a educação, ele vai para os Estados Unidos e tem contato com a escola renovada, a escola nova do John Dewey. Ele conversa com John Dewey e ele é o primeiro a sistematizar as ideias do John Dewey para o contexto brasileiro. Então, você tem a primeira sistematização em português, pelo menos aqui no Brasil, dos ideais do John Dewey e da escola nova do John Dewey. O primeiro que fez isso foi o Anísio Teixeira. No livro da disciplina nós encontramos algumas informações sobre isso, inclusive o nome de alguns livros do Anísio Teixeira, e vocês podem estar conferindo, está na unidade 4 do livro. E é interessante porque o Dewey traz essas ideias e isso realmente vai movimentar uma tendência educacional no Brasil. Por exemplo, depois que o Dewey, o Anísio Teixeira volta dos Estados Unidos para o Brasil, ele compõe, junto com mais 10 estudiosos da educação, o famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Brasileira, da Escola Nova. E ali eles vão fazer um manifesto reivindicando alguns elementos que a escola brasileira precisava assimilar para se tornar uma escola melhor. E esses elementos são ou estão presentes na Escola Nova do John Dewey. Bom, outra coisa que nós precisamos constatar nesse eixo liberal das tendências pedagógicas liberais é que vocês podem reparar que não há um objetivo, um escopo de transformação social, mas de conservação do status quo, da ordem social vigente. Nós temos ali uma educação que vai não só conservar o sistema capitalista e a sociedade de mercado, mas também vai formar alunos capazes de responder a problemas
que essa sociedade de mercado pode vir a apresentar. Então, nós não temos uma educação de alunos que vai transformar a realidade social, mas que vai conservá-la. Se isso é bom ou ruim, aí é outra questão, é só um dado, né? Aí entraremos em uma discussão mais política do que necessariamente pedagógica. O que em 1920, em 1930 é uma discussão muito forte. A reforma política é anterior à reforma educacional ou a reforma educacional é anterior à reforma política? Por isso que as tendências pedagógicas, toda a pedagogia, todo modelo educacional, ele é um modelo necessariamente político, porque tem que pensar em um tipo de sociedade, um modelo de sociedade, e aí uma economia, e uma organização social que é feita pela política. Então não existe essa ideia de uma escola isenta de política, porque mesmo que eu não seja partidarista, que é outra coisa, eu estou aplicando um método pedagógico em sala de aula, que eu gostando ou querendo, né, gostando ou não, ou querendo ou não, foi um método que tem seus pressupostos políticos. Então essa ideia de que a escola não pode conversar sobre política é algo assim descolado da realidade, porque a escola atravessa o mundo e o mundo passa por política. Bom, ok, fiz meu discurso. Vamos continuar agora com a próxima tendência, o próximo eixo de tendências pedagógicas. O próximo eixo é o eixo progressivo, as tendências progressivas. Veja, escola renovada progressivista é diferente do eixo progressivo. Progressivista é uma coisa, progressivo é outra. Progressivista está lá na tendência pedagógica do John Dewey, a pedagogia renovada progressivista, e agora nós estamos falando de eixo progressiva, um eixo de tendências pedagógicas progressivas. Muito bem. Primeiro que nós podemos ressaltar é a pedagogia da libertação. Essa pedagogia tem como grande representante o Paulo Freire e ela tem como ideal, por exemplo, de aluno e professor, o professor parte não só do aluno para ensinar, da curiosidade, dos interesses do aluno, mas da realidade social do aluno. Então, qual é a realidade social do aluno? Porque uma escola em Pernambuco é diferente do que de uma escola no Amazonas, que é diferente do que uma escola no Rio Grande do Sul, que é diferente do que uma escola em São Paulo. As escolas têm diferenças, porque elas estão em contextos sociais diferentes. Então, o professor precisa conversar com o aluno, ter essa via de comunicação, para entender o seu contexto social e, a partir daí, trazer conteúdos que são da realidade do aluno e aí, a partir desses conteúdos, migrar, transpor para os conteúdos históricos. Então, como é que eu ensino, por exemplo, as categorias do entendimento kantiano numa escola da libertação, baseada nos ideais de Paulo Freire? Eu pego a realidade do aluno, vejo qual situação social que ele vem para a escola e qual é a sua situação de vida social. Entendendo, eu vou adaptar as questões de Kant para a linguagem do aluno, entregar, o aluno vai se interessar e a partir daí nós vamos começar a pensar o Kant e também pensando a realidade do aluno. Bom, é um desafio? Com certeza. Figura do professor é um professor orientador também, que faz o mediador, porque ele media os conteúdos históricos da tradição para a realidade social do aluno. Nós temos, então, esse ideal. Paulo Freire, ele vai escrever, por exemplo, a obra magna dele, né, mais conhecida talvez, Pedagogia do Oprimido, embora nós temos várias outras obras dele, né, sobre o hábito de ler, Pedagogia da Liberdade, ou melhor, Pedagogia da Autonomia,
entre outras, mas a pedagogia do oprimido vai demonstrar, o Paulo Freire, os métodos freirianos, eles são aplicáveis bastante a alunos adultos. Inclusive, ele alfabetizou adultos. Algumas escolas ainda usam alguns pressupostos freirianos para trabalhar com crianças, né, em escola infantil. Porém, são alguns aspectos da pedagogia freiriana, não ela como um todo. Você não encontra um projeto pedagógico freiriano todo ele voltado para a educação infantil. Você tem muitos elementos que tratam de uma educação para adultos. Não é à toa que Paulo Freire educou, ou melhor, alfabetizou uma quantidade de adultos em um período curto de tempo, uma quantidade grande de adultos em um período curto de tempo. Mas se trata de uma educação mais voltada para adultos. Bom, como eu disse, isso não é impossível de uma escola pegar alguns pressupostos freirianos e levar para uma escola infantil, mas não daria para dizer que a escola é uma escola freiriana em sua totalidade, né? Muito bem. Dito isso, vamos para outra tendência pedagógica, que é a tendência libertária. Um grande representante é o Freinet, um francês, e nós temos ali, nessa pedagogia libertária, um papel, novamente, do professor que dialoga com os alunos e traz o conteúdo a partir do contexto dos alunos. É muito semelhante às propostas da pedagogia da libertação do Paulo Freire, muito semelhantes. A diferença é que na pedagogia libertária nós temos uma atividade em conjunto, então os alunos trabalham em grupos, em grupos para resolver as suas questões, para estudar, e porque a ideia é formar um aluno que tenha capacidade de participar da sua comunidade, não seja um aluno individualizado, seja um cidadão que realmente vive em uma comunidade e seja hábil a participar dela. Por isso que essa pedagogia libertária, ela vai trabalhar com os alunos em sala de aula em grupos. Algumas escolas trabalham nesse modelo em que os alunos ficam em grupos, o professor pouco traz conteúdos expositivos, ele na verdade traz alguma coisa, alguma informação e entrega para os alunos trabalhar a pesquisa e aí discutirem dentro desses grupos e tal. Bom, outra linha, outra tendência pedagógica desse grupo progressivo é a linha pedagógica chamada crítico social. Grande representante é o pensador Libânio, pensador inserido na educação. E qual que é o pressuposto? Bom, ele tem bastante das duas pedagogias anteriores, da libertação e libertária. Ele vai respeitar o contexto social do aluno, vai conversar com o aluno, só que ele vai trazer os conteúdos para que o aluno entenda esses conteúdos de sala de aula dentro da sua própria sociedade e consiga, a partir desses conteúdos, ler a sua sociedade com os seus próprios olhos. Então, o objetivo é formar alunos que conheçam não só os conteúdos históricos, mas que apliquem, liguem esses conteúdos com a sua sociedade. E também essa pedagogia visa formar alunos capazes de construir a sua própria leitura da sociedade. Por isso que é crítico social. Pedagogia crítico-social. Crítico porque faz uma análise crítica dos conteúdos que são entregues, então faz uma análise diante da sociedade do aluno, o aluno vai pensar se isso daqui me serve ou não, o que isso daqui tem a ver com a minha realidade, vai fazer uma análise crítica. E social, por quê? Porque visa também, a partir desse conteúdo, conseguir ler, ganhar instrumentais que o permitem ler a sua sociedade sem que ele fique dependendo de leituras alheias.
ele mesmo faz suas leituras da sociedade, suas interpretações. É uma pedagogia em que o professor, novamente, é um mediador, em que media esses conteúdos para que os alunos consigam realizar essa leitura crítica da sociedade. Por fim, nós temos a tendência pedagógica, a pedagogia histórico-crítico, do Saviani, grande representante é o Saviani, e o histórico crítico tem muito da pedagogia crítico-social, do Libânio, mas o histórico crítico ele vai trazer os conteúdos históricos para serem lidos de uma maneira crítica, o professor ajuda nessa mediação, e o aluno vai começar a construir uma visão crítica a respeito do mundo. Novamente, uma questão ali de olhar crítico do sujeito, de um olhar não dependente de outras visões, não dadas por terceiros, mas um olhar próprio. O que nós podemos comentar dessas pedagogias? Nós percebemos que elas não são pedagogias que formam cidadãos para o mercado de trabalho. Você não sai apto, habilitado, com conhecimento técnico para o mercado de trabalho. Tampouco você sai um aluno muito produtivo do ponto de vista da sociedade de mercado. Você não é alguém que produz, que é eficiente do ponto de vista das respostas para soluções novas para o mercado e tudo mais. Porém, você forma alunos críticos que são capazes de participar da sua sociedade e transformá-la em níveis melhores. Por exemplo, tanto na pedagogia libertária quanto na pedagogia crítico-social, sobretudo na crítico-social. Na libertária nós temos um aluno comunitário, ele consegue participar da sua comunidade, da esfera pública. E na crítico-social você tem um aluno que vincula teoria e prática. Teoria e prática não estão dissociadas nessa pedagogia. Então ele consegue, a partir dos conhecimentos históricos, aplicá-lo numa prática social. Esse aluno, ele é absolutamente mais habilitado a participar dos espaços públicos e transformar a sua sociedade para uma sociedade melhor. No entanto, ele carece de conhecimento técnico, de conhecimento que hoje são necessários para o mercado de trabalho. E aí, para nós finalizarmos nossa disciplina, nosso curso de Fundamentos da Educação, gostaria de perguntar para vocês, né? Como é que foi o seu ensino básico, fundamental e médio? Vocês identificaram aí alguma tendência? Eu participei de uma escola que era organizada em grupos, como aqui o professor falou. Eu participei de uma escola em que o professor mediava bastante a aula e trazia conteúdos relacionados ao nosso cotidiano. Como é que era? Não, eu participei de uma escola que é muito parecido com o ensino tradicional. O professor, ele fala e os alunos apenas escrevem e memorizam. Eu confesso que a minha experiência escolar tem muito a ver com a escola tradicional. Só que, no mundo em que nós vivemos, e foi o que eu tive como experiência na escola, esse ensino não é tão interessante. Por quê? Para que eu vou exigir que meu aluno memorize informações, datas, se elas estão já em todos os dispositivos, se elas já estão todas dadas? Eu não tenho mais problemas de acesso dessa informação. Eu gostaria de realizar uma formação nos meus alunos em que eles fossem capazes de pensar, né, por si mesmos, de refletir, de cruzar informações que eles receberam e elaborar novas leituras, óbvio. Eu gostaria de uma escola que também trouxesse aspectos para o mercado de trabalho. Afinal de contas, nós precisamos sobreviver, né? E até mesmo para entender o funcionamento do mercado de trabalho e até alterá-lo, transformá-lo, é interessante
conhecê-lo na prática. Então, como é que foi a sua experiência escolar e qual escola você idealizaria? Né? Você imagine, porque uma coisa é muito importante ressaltar. É muito difícil, eu não conheço, pelo menos não tenho conhecimento, de uma escola ter elementos de apenas de uma tendência pedagógica aqui que eu expus para vocês. Na verdade, você tem um pouco de cada, porque um professor segue uma linha, o outro segue outra. Então, é muito difícil a gente encontrar uma escola só tradicional, só renovada. É impossível desistir? Não, acho que não, mas via de regra é muito difícil. Agora, qual a escola que você formaria? Como é que seria unir alguns elementos dessas pedagogias e juntá-las? Porque, veja, um eixo está ligado a uma percepção liberal de economia, a uma discussão liberal, visando ali pressupostos iluministas da razão. Então, assim, filosoficamente falando, é assentada num processo de modernização iluminista, de uma política liberal, no rigor tradicionalmente falando, né? Agora, outro eixo é assentado filosoficamente falando, num pressupostos, por exemplo, de reação a essa modernização do Estado, que, por exemplo, você pode encontrar no romantismo alemão, a Mary Shelley, do Frankenstein, né, com aquela crítica da ciência, porque no final, Mary Shelley, escritora do Frankenstein é um monstro, mas quando ele escapa do laboratório e vai para o vilarejo, as pessoas maltratam ele porque ele é diferente, surram, até ele morrer. Então, o verdadeiro monstro que a ciência produz, que esse processo de modernização produz, na verdade são os seres humanos, e não o Frankenstein. Então, a ciência, segundo essa crítica da Mary Shelley, e a modernização do Estado burguês liberal, vai produzir monstros. A sociedade, os seres humanos só vão libertar os seus monstros, e não melhorarem, como pressupõem algumas tendências, algumas percepções da vida, né? Então, as tendências pedagógicas de esquerda ou as tendências pedagógicas progressivas, elas estão assentadas ali em pressupostos filosóficos do romantismo alemão, da crítica da ciência, do marxismo, com certeza, em que você tem uma crítica em relação ao capital e que até agora não tem resposta, né? Então, agora, só uma tendência pedagógica é suficiente? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pensar para além, relacionar para poder ir além, né? Aquele processo hegeliano da dialética, que você junta tese e antítese para produzir sínteses. Então vamos discutir isso com mais clareza, com mais reflexão. Quem sabe aí a gente até pode futuramente reformar alguns pressupostos e algumas realidades educacionais no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e quando a gente conversar nas lives, vocês podem levar suas perguntas e a gente bater um bom papo. Até. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.